Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia jurídica. Hoje nós vamos bater um papo sobre o John Rawls, que é um dos autores mais importantes para o direito contemporâneo. Não é um dos mais conhecidos, mas é um autor muito citado, um autor que é bastante utilizado nas doutrinas jurídicas. Ele é muito pedido, em provas, em concursos. É tipicamente um autor tratado aqui em filosofia jurídica, filosofia do direito. E embora a importância da obra do John Rawls para o direito seja mais teórica do que uma importância prática, é uma discussão muito importante porque é uma discussão sobre fundamentos do direito. E veja que é um autor bastante contemporâneo, certo? Então, John Rawls nasce lá em 1921 e é um autor que morre em 2002, certo? Então, é um contemporâneo nosso praticamente. Um autor que está produzindo ciência do direito dentro desse momento histórico que nós estamos vivendo. E a contribuição dele é uma contribuição que é muito presente e é muito recente. O livro mais importante dele, apesar de ele ter morrido só em 2002, o livro mais importante do John Rawls, pelo menos o mais usado para compreender a sua contribuição jurídica para a contemporaneidade, é um livro chamado Teoria da Justiça, que é lá de 1971. A discussão que ele faz a partir daqui, que é a discussão que fundamental para a gente no curso de Direito, é uma discussão que tem a ver com contratualismo, que tem a ver com estabelecer quais são os fundamentos do direito. Ele vai, dentro da sua perspectiva jurídica, fundamentar a sua posição, que é juspositivista. O John Rawls é um autor que é contratualista, que é juspositivista, e o trabalho dele está orientado para discutir os fundamentos dos princípios do direito. Certo? O que fundamenta o direito? De onde vem a importância de você observar a lei da forma como ela está escrita e positivada, e isso se dá a partir do John Rawls, ou segundo a discussão que ele faz, por conta da maneira como o direito está fundamentado. Então vamos lá. John Rawls parte do pressuposto de que há uma condição original a partir da qual o direito é fundamentado, que nós poderíamos chamar isso de uma teoria contratualista. Então ele é um autor que pensa nessa condição original da humanidade, em que ali é feita uma discussão fundante sobre o direito, em que as pessoas vão discutir os princípios do direito, ordenar os fundamentos desse direito, criá-los mesmo, e a partir de então estarão colocados todos os outros elementos da sociedade política e da ordem jurídica. Portanto, o direito, para ele, do ponto de vista hipotético, como um construto social, ele é formado a partir dessa discussão que é originária. Os fundamentos do direito são inquestionáveis no momento posterior, porque eles foram criados num momento muito especial da história da humanidade e eles dão legitimidade à lei positiva. A forma como os princípios do direito foram criados dão legitimidade à norma, e é por isso que a norma deve ser observada exatamente da forma como ela está escrita. Segundo o John Rawls, existe nessa condição originária aquilo que ele vai chamar de posição original, que é uma modalidade de contrato social. E nessa situação original ou posição original é fundado, são criados, são legitimados os fundamentos do direito, mas ele não supõe com isso que ali é fundada e formada a sociedade. O que ele pressupõe é que nesse momento fundante, funda-se ou legitima-se os fundamentos do direito. Então ele tem uma abordagem que é muito parecida com os autores contratualistas, mais antigos, naqueles que nós estudamos, estão lá posicionados entre os séculos XVI e o século XVIII. Então, John Rawls é um autor bastante mais recente e tem uma versão de contratualismo que é bastante particular. Ele não pensa no contratualismo como fundando a sociedade e legitimando a obediência ao Estado. John Rawls pensa nesse contrato ou nessa situação inicial ou posição original como o momento fundante dos princípios do direito. Esse princípio, ou esse momento fundante dos princípios do direito, acabam servindo como a estrutura primordial das instituições políticas e vão ordenar todos os acordos subsequentes. Então, a legitimidade do direito se dá a partir desse momento fundante. E, repito, é por isso que ele propõe uma lógica juspositiva, a partir da qual a lei escrita, a lei positiva, deve ser observada enquanto tal, sem
interpretações subjetivas por parte do judiciário. Tudo isso porque esse momento fundante não pode ser questionado pela aplicação. O magistrado não tem a legitimidade social para questionar a forma como o direito é construído no seu momento fundante. Para entender a forma como ele propõe esse momento fundante, o que isso significa para o direito, a partir da perspectiva que ele sugere, para entender isso nós precisamos entender esse conceito de posição original vinculado ao conceito também de véu da ignorância. Então a posição original seria aquele momento inicial da humanidade em que as pessoas se reúnem para fazer uma discussão sobre os fundamentos do direito, ou seja, as pessoas se reúnem para discutir, para decidir aquilo que é certo e aquilo que é errado, e a partir daí eles fundam e fundamentam o direito. E por que é justo fazer essa proposta naquele momento e naquelas condições? Segundo John Rawls, os princípios dessa justiça equitativa, ou seja, dessa justiça perfeitamente justa, e portanto ele está propondo aqui justiça como uma coisa moral, ao contrário do Hans Kelsen, que nós vimos na aula passada, que separava a ideia de justiça da ideia de moral, de cultura e de valores, certo? Justiça para o Hans Kelsen era um conceito derivado da razão, né, que sustenta por si mesmo e não depende da cultura, da evolução histórica, da moral, de valores e princípios. Para John Rawls, justiça tem esses elementos da moral, tem elementos, e é possível isso, portanto a justiça é equitativa, ela é efetivamente justa porque ela é criada por homens naquela condição original em que está presente aquilo que ele chama de véu da ignorância. E o que seria esse véu da ignorância? Todas aquelas pessoas igualmente não sabiam nem poderiam saber nada sobre as condições em que eles viviam, as condições que eles teriam como condição ou como consequência daquilo que a lei que eles estão propondo poderia afetar a sua vida e a vida de qualquer outra pessoa. Novamente, sobre esse véu da ignorância, os indivíduos não têm informação alguma sobre a sua riqueza, sobre a sua cor, sobre o seu sexo, sobre a sua capacidade biológica e mental, sobre a situação que ele vai nascer, sobre a sua religião, sobre as suas preferências morais. Nessa condição de véu da ignorância, o indivíduo é um espírito, não está pensando no indivíduo biológico, ele está pensando no ser que não escolhe nenhum princípio legal que seja parcial, com base no seu próprio interesse, nem nos seus preconceitos, nas suas ignorâncias, nos seus valores que existem a priori. Esse véu da ignorância é uma condição em que todas as pessoas são iguais, elas não têm consciência social, elas não têm consciência da sua posição na sociedade, portanto, todos os princípios legais que elas estão propondo em nome daquilo que é o bem, daquilo que é o correto, daquilo que é o justo, daquilo que é o melhor para todos e para a comunidade. Nesse momento fundante, essas leis são criadas com base num princípio que é o princípio fundamental da equidade. A lei é igual para todos e vale igualmente para todos de forma justa. Ninguém que propôs a lei aqui, nesse momento fundante, o fez com base no seu interesse pessoal, porque esse interesse pessoal não existia. Então essa lei, ela é uma expressão da justiça, porque ela é uma expressão da equidade. Então essa ideia de igualdade, no sentido da igualdade de condições, é um tópico, é um elemento absolutamente fundamental da obra do John Rawls. Só existe justiça se ela se aplica igualmente para todas as pessoas e sempre nas mesmas condições. Além disso, é preciso que, no contexto da vida em sociedade, essas pessoas vivam uma vida justa e, para isso, elas precisam ter igualdade de condições dentro da sua existência social. É uma coisa muito parecida com a discussão que nós vimos em Jean-Jacques Rousseau. Não existe justiça sem igualdade. E por que não existe justiça sem igualdade? Porque se nós não somos formalmente iguais e nós não estamos em igualdade de condições na nossa vida social, econômica e política, se nós não temos igualdade de condição de acesso ao judiciário, obviamente é impossível você estabelecer relações justas entre as pessoas, mesmo do ponto de vista jurídico. Então, sem igualdade não há liberdade e sem igualdade não há justiça. John Rawls fala exatamente a mesma coisa.
Ele estabelece uma situação de igualdade de condições, sendo ele um autor liberal, muito pouco identificado com esquerda, então ele é essencialmente um autor liberal, por razões que a gente vai discutir lá na frente, e está muito longe de ser um autor de esquerda. No entanto, ele busca esse conceito de esquerda, essa ideia, né, de igualdade fundamental, de igualdade social, também para fundamentar a sua obra. Então, isso mostra uma peculiaridade muito grande do texto do John Rawls. Então, o que nós já discutimos até aqui ele é um autor contratualista que propõe que existe um momento fundante do direito, não necessariamente um momento fundante do Estado, e esse momento não justifica a obediência ao Estado, mas justifica a obediência à lei. Ele justifica por que o judiciário deve aplicar a lei exatamente da forma que ela está escrita, sem fazer uma interpretação que seja subjetiva. Afinal de contas, essa lei foi proposta nesse momento fundante, com base na condição do véu da ignorância, em que todas as pessoas ignoram completamente todos os condicionamentos sociais e, portanto, aquilo que elas propuseram em termos de justiça, em termos do código da lei, são propostas baseadas na ideia da equidade. São igualmente e perfeitamente justas. John Rawls dá sequência na sua obra a toda uma discussão em que ele fala que justiça ela se aplica do ponto de vista prático na nossa sociedade atual com base nesses princípios da liberdade ou da liberdade igual e no princípio da igualdade ou da igualdade democrática. Então, o que é, do ponto de vista prático, hoje, justiça? O que é, do ponto de vista prático, para a gente hoje, liberdade? Segundo ele, liberdade ela é uma condição em que todas as pessoas são igualmente livres, possuem as mesmas liberdades básicas e elas são tão livres quanto todas as outras pessoas e possuem a quantidade máxima de liberdade sem que essa liberdade afete negativamente os outros. Numa sociedade, todos têm que ser igualmente livres, tão livres quanto os outros, e devem ter a maior liberdade possível, sem que essa liberdade afete a liberdade dos outros. E todo o conteúdo do Código Legal deve seguir esse princípio de que a liberdade é a maior liberdade possível para o indivíduo, no contexto que todos têm acesso exatamente a essa mesma liberdade, desde que ela não afete a liberdade dos outros. E só se fundamenta esse princípio da liberdade, ou só se sustenta esse princípio da liberdade, se também, dentro de uma sociedade, estiver presente o princípio da igualdade democrática. Que significa que as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal forma e de tal modo que, ao mesmo tempo, essas pessoas que vivem dentro de uma sociedade possam ser diferentes, num contexto em que essa diferença não é necessariamente negativa, na verdade ela pode trazer elementos positivos e vantajosos para o indivíduo, desde que certos limites, dentro de parâmetros razoáveis, mas ao mesmo tempo, essas diferenças devem poder ser suprimidas para permitir aquilo que ele vai chamar de princípio da oportunidade justa. Ou seja, as diferenças entre as pessoas não podem se dar às custas da impossibilidade de que alguns tenham acesso a oportunidades. Portanto, todos devem ter acesso a oportunidades justas, por mais desiguais que sejam. E oportunidades justas são oportunidades vinculadas a posições, cargos acessíveis dentro dessa sociedade, cargos políticos, a possibilidade de fazer parte da política, a possibilidade de ascender socialmente. Então, o que John Rawls quer dizer aqui? Nós somos diferentes e nós não devemos pensar a questão da igualdade como algo que suprime as diferenças entre as pessoas, porque essas diferenças podem ser boas. Eu sou diferente de vocês e essas minhas diferenças específicas elas podem ser vantajosas para mim. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa muito criativa, eu posso ser uma pessoa que tem certas habilidades específicas que outras pessoas não têm. Então eu devo poder usar essa minha diferença a meu favor, quando isso for bom, certo? Imagine um artista. Todos nós somos exatamente iguais aos artistas, os melhores e mais famosos artistas do mundo. Todos nós temos a mesma capacidade que um Michelangelo, né, para fazer arte, para produzir aquelas pinturas e esculturas que ele fazia. Não, né? Nós não temos essa diferença específica. Ele tinha. Ele usou isso muito bem, a favor dele.
Isso não é uma coisa ruim. Portanto, as diferenças pessoais que possam ser revertidas em vantagem a favor do indivíduo não devem ser suprimidas. Mas há situações em que as diferenças que existem entre as pessoas podem acabar fazendo com que algumas pessoas não tenham acesso às mesmas benesses que outras pessoas. E é por isso que a sociedade deve agir para promover oportunidades justas. Você pode perfeitamente ter nascido numa família pobre, mas a sociedade ou o Estado, mesmo o direito, deve prover a você a chance de ter acesso a um estudo, a uma educação de qualidade, para que você possa, usando esse estudo, o fruto desses estudos, superar a sua condição atual. Você está numa condição de diferença que é desvantajosa, Nasci numa família pobre, mas eu posso, dentro de uma sociedade que prevê condições mais ou menos justas, usar a educação, usar todos esses instrumentos que eu aprendi para produzir uma condição melhor a meu favor, e eu posso usar, portanto, essa oportunidade para melhorar a minha condição. Você pode ter nascido filho de um porteiro, mas estudar e tornar-se alguém que está numa condição muito melhor socialmente. Se essas oportunidades estiverem presentes numa sociedade, aí nós teremos uma sociedade justa e teremos uma sociedade democrática. Então, segundo John Rawls, só é possível existir uma sociedade democrática num contexto em que o princípio da liberdade, ou seja, todos são igualmente livres na mesma medida, e o princípio da igualdade também está estabelecido. Esses dois princípios precisam estar estabelecidos, respeitando, portanto, a liberdade, respeitando as diferenças e provendo oportunidades iguais e justas para todas as pessoas. Na ausência desses princípios, numa sociedade capitalista selvagem ou numa sociedade estratificada, em que o sujeito não tem capacidade de ascender porque é imposta uma ideia de igualdade que castra as diferenças individuais, nessas duas condições o indivíduo não é livre. Nessas duas condições não há justiça. Nessas duas condições, os princípios da equidade do direito não se aplicam. Certo? Então, o que ele vai dizer? O direito é um elemento fundamental da sociedade, o direito é um elemento fundante da sociedade, mas ele é impossível de ser aplicado, ou é impossível que seja aplicado esse direito de forma equitativa, se não há condições sociais numa determinada comunidade, numa determinada cultura, num determinado estado ou numa determinada sociedade que permitam essa aplicação equitativa, equânime e justa do direito. Ele está dizendo que o direito ele surge como uma noção fundamental baseada num conceito de justiça, mas ele só pode ser aplicado concretamente numa sociedade que oferece condições para isso. Ele pensa na ideia de justiça como algo que surge dentro do campo do direito, mas ela só se aplica dentro do campo da política. Ela só se aplica dentro do campo das relações sociais. A ideia do direito ela é nula, ela não tem capacidade de ser efetivamente justa se a sociedade não é justa. Se a sociedade não propicia o princípio da liberdade e o princípio da igualdade, respeitando as diferenças individuais, promovendo oportunidades justas para todas as pessoas. John Rawls, então, é um autor bastante controverso e bastante sofisticado. Ele é muito subestimado pela literatura jurídica, ele é visto como um autor ultrapassado, contratualista, mas ele é muito mais do que isso. Eu recomendo que vocês leiam a obra dele com bastante atenção, porque ele é um autor sofisticado. Ele propõe ideias muito interessantes para o direito e para a política, mesclando uma abordagem política e jurídica. Então, só há direito efetivamente justo numa sociedade justa e livre. Sem sociedade livre, não há direito livre. Parece uma coisa óbvia, mas para muita gente não é. Dentro do campo do direito é muito importante explorar esses conceitos e mostrar essa relação entre justiça, igualdade e liberdade. E John Rawls é um dos autores que faz essa relação
de uma maneira bastante interessante, ok? Então vejam, esse autor é um autor que ele é liberal, né? John Rawls é um autor liberal, ao mesmo tempo que ele é um autor igualitário. Então ele propõe equidade e liberdade. É um autor liberal igualitário. Então ele propõe um liberalismo igualitário, fundindo esse conceito da liberdade judiciária com o conceito de uma liberdade política. São coisas diferentes, elas precisam ser entendidas como coisas diferentes, mas elas se encontram na efetivação, na aplicação do direito, e elas são inseparáveis. Se uma sociedade não se organiza para promover justiça e liberdade para o seu cidadão, o sistema jurídico é incapaz de oferecer isso. E essa sociedade política é incapaz de prover essa condição de liberdade se ela não está atenta aos fundamentos do direito, aos fundamentos da equidade propostas nessa condição de contrato que ele pressupõe, onde o véu da ignorância é o elemento que faz com que as pessoas compreendam por que é importante eu propor um direito justo, ainda que isso não me beneficie pessoalmente. Então ele está pensando no ideal da justiça, nos ideais de valores, né, fundamentais de uma sociedade, como uma consequência da razão e como uma consequência do fato de que as pessoas precisam entender que esse ideal de justiça é o melhor para a comunidade. É a melhor forma possível de você organizar uma sociedade. E se nós não estamos atentos a esses valores, se nós não estamos atentos a essa questão de que precisamos valer esses princípios, não importa o que, ainda que eles não me beneficiem pontualmente, porque é assim que se cria uma comunidade justa, porque é assim que se cria um mundo melhor, um mundo mais decente. Um mundo com base em valores que não necessariamente são os meus, um mundo com base em interesses que não necessariamente são os meus, mas o mundo melhor. Então, o mundo melhor não é necessariamente o mundo melhor para mim, não é o mundo que me atenda melhor, não é o mundo que atenda melhor a minha religião, não é o mundo que atenda melhor a minha condição econômica, é o mundo que atende melhor a comunidade. Então, a proposta que ele faz de liberalismo igualitário é uma proposta de mundo livre. O mundo livre é o mundo que depende dessa consciência de que o direito é um direito equitativo. É um direito que não é feito para atender a mim, não é feito para atender grupos específicos. Ele deve ser feito para atender o mundo, para atender a coletividade. Então vejam, só para encerrar, pense na Constituição de 88. Ela foi feita por um grupo de pessoas muito problemática, muito complicada, ali no contexto de fim de regime militar. Os congressistas que propuseram aquele conteúdo legal eram parte do mesmo sistema político podre e carcomido que sempre existiu na história do Brasil e continua existindo depois daquilo. Mas por alguma razão que é quase que incompreensível, o texto da nossa Constituição de 88, ele é muito superior à qualidade individual das pessoas que o propuseram. Você entende onde eu quero chegar? O conceito de uma Constituição cidadã, baseada em princípios e valores morais elevados, essa ideia de que deve-se proteger os vulneráveis, ninguém fica para trás. Essa elevação da nossa Constituição de 88, ela é maior, ela está no patamar acima daquelas pessoas que a escreveram. Seria uma condição parecida com aquilo que o John Rawls chama de véu da ignorância. Uma Constituição, ela é criada no momento fundante de um Estado. Seria quase que um contrato social, um pacto social. E naquele momento, os nossos constituintes propuseram leis não totalmente com base nesse princípio do véu da ignorância, mas muito provavelmente nós podemos dizer que eles fizeram isso com base num sentimento, num movimento que se aproxima muito. E se isso prevalece numa sociedade, se essa ideia prevalece numa sociedade, o mundo é melhor, a sociedade é melhor, ok? Então essa é uma ideia que é muito importante, são conceitos muito importantes que nós precisamos aprender e introjetar para viver de acordo, para produzir direito, para aplicar a lei e viver a nossa vida privada de acordo com isso.
Então, quando nós falamos em direito, quando nós falamos nesses princípios jurídicos, quando nós falamos nessas ideias abstratas, né? Posição original, véu da ignorância, princípio da liberdade, princípio da igualdade, princípio da diferença, princípio da oportunidade justa, nós não estamos falando de coisas esotéricas, nós não estamos falando aqui de temas que não se aplicam na vida privada, são temas da vida. São temas que orientam a forma como nós devemos viver a nossa vida. E o John Rawls é um autor que faz essa abstração pensando em como ele supõe que o mundo deveria ter sido e, no final das contas, como ele deveria se organizar para que pudesse prevalecer a justiça e a liberdade. Só há justiça e liberdade se as pessoas possuem na sua mente essas ideias, esses princípios e esse modo de viver, baseado na equidade, baseado na justiça, na igualdade de oportunidades, baseado nesse princípio fundamental de que o que importa é o bem para o coletivo, mais do que o meu interesse pessoal. Embora, com base nesse princípio da diferença, as nossas diferenças individuais também não possam ser suprimidas. Então há um equilíbrio muito tênue entre aquilo que é a condição individual de cada sujeito, que não pode ser suprimida, e o interesse coletivo na promoção da justiça, na promoção da igualdade, sem o qual é impossível que esse mesmo indivíduo seja livre. Então nós vivemos num pêndulo, num movimento pendular que nunca se resolve completamente entre a liberdade do indivíduo e o interesse coletivo, aquilo que é melhor para mim e aquilo que é melhor para todos, que deve ser feito, que é um objetivo a ser alcançado sem me suprimir, sem me destruir na condição de indivíduo. Quando uma sociedade atinge esse ponto de equilíbrio, aí nós temos uma sociedade livre, nós temos um mundo livre. Certo? É isso, pessoal.